Está me ouvindo bem? Meu editor, posso começar? Pode, claro. Boa noite a todos. Bem-vindos. Prazer tê-los aqui. Eu vou falar um pouco sobre esse livro que estamos lançando hoje. A ideia de escrever esse livro surgiu uns 3 anos atrás. E imediatamente fiquei entusiasmado, fascinado com as ideias que ele me propunha, me vinha na cabeça. Mas naquela época eu estava acabando um outro livro, o meu primeiro livro, Augusto Libro, Vida de Lutas, que também foi editado pela Albatroz. E são 2 livros muito diferentes. Então, quando eu comecei a me entusiasmar em escrever coisas desse livro, comecei a perder o fio da meada do outro livro. E aí eu falei, não, tem que parar, e botei de lado e passei a me concentrar em escrever outro livro. Bom, a ideia inicial desse livro era uma série de contos. Uma série de contos que você podia ler, não necessariamente em sequência, qualquer um pegar e lendo. Eventualmente podia ter 1 ou 2 que tivesse uma ação atrás da outra, o mesmo personagem, mas em princípio um livro que podia ser lido de qualquer lado, de frente para trás, do meio, o que você quiser. Você não precisa nem ler o livro para entender. Contos. Esses contos, alguns realmente foram baseados em experiências vividas por mim ao longo desses anos todos, ou desses anos poucos. Mas outros não necessariamente baseados em coisas vividas. Às vezes, quando eu contava alguma dessas histórias, as que eu vivi, para os amigos, eles achavam muito interessante, me incentivavam, me diziam, mas por que você não escreve um livro? É muito interessante, você tem que contar essas histórias, são engraçadas, interessantes e tal. Mas eu acho que uma autobiografia é algo muito pretensioso, honestamente. E não achei que merecesse uma autobiografia. Além disso, qualquer biografia ou autobiografia amarra tudo aos fatos realmente ocorridos. E a sequência temporal tem que ser a mesma. Não dá para pular de um lado para o outro. E os lugares têm que ser os verdadeiros. Não dá para inventar. Eu queria, sim, relatar coisas vividas, mas outras também inventadas. E queria ter a liberdade de criar, né? Mesmo que pudesse ter algum caso ocorrido, mas não necessariamente dentro do tempo em que realmente ocorreu, e na sequência. Então, queria uma coisa que pudesse ser atemporal e que não estivesse amarrada a nenhum lugar. Então, uma história que pode ser engraçada, que eu quero contar, não necessariamente tem que ter ocorrido naquele lugar que ela ocorreu. E isso me deu uma margem de criatividade, digamos assim, muitíssimo mais ampla. Muitíssimo mais ampla. Como eu digo, então, não é uma autobiografia de jeito nenhum, mas é verdade que eu simpatizo muito pelos 2 personagens, pelo Antônio Torelli e pelo Conde de Bergamo. Simpatizo muito por eles. E gosto principalmente do fato que eles não se levam a sério. E nem levam a sério as pessoas que estão em volta. E sabem rir de si mesmo, inclusive, e dos outros. E isso torna eles, no meu ver, eles ou ele, porque no final é o mesmo personagem, né, ao longo dos séculos, bastante, digamos, interessante e divertido. Eu não sei se é a coisa certa, mas toda vez que eu penso em escrever alguma coisa, mesmo um relatório de trabalho, eu começo pelo título.
Me lembro muitas vezes, no trabalho principalmente, mas você está escrevendo o título, vamos primeiro escrever. Ele ri porque ele já fez, vou achar que já passou por isso comigo. E o Pedro Gutenberg também, na Vale. Vamos primeiro escrever e depois dar um título? Não. Primeiro o título. Aí nós sabemos o que vamos escrever. Então, eu comecei pelo título. E o primeiro título que eu dei a esse livro foi Viajando. Com os 3 pontinhos. Viajando. A ideia era um jogo de palavras entre viajando, porque tem muitas viagens no livro, né? Viagens de verdade, e viajando, tipo, viajando na maionese, ou seja, devaneios. O cara conta as coisas mais desvairadas do mundo. Então era esse jogo de palavras. Mais tarde, apareceu a figura do conde. Bom, preciso dizer que tem 2 figuras principais nesse livro. Uma é a Marquesa de la Serrie e outra o Conde de Bergamo. A figura da Marquesa foi inspirada, sempre existiu na minha cabeça, mesmo antes de escrever esse livro, e foi inspirada na minha mulher, Gisele. E eu sempre brincava com ela, mas desde que nos conhecemos, quando as pessoas nos perguntavam onde a gente se conheceu, como se conheceu, eu gostava de dizer, nos conhecemos num baile na corte de Luís XV em Versailles. As pessoas me olhavam, meu, é maluco, não sei o quê. Mas eu dizia isso mesmo com maior tranquilidade, né? Então isso já, desde sempre, vinha carregando isso. É óbvio que eu agora, quando fui escrever esse livro, me esbaldei com essa ideia, e o livro começa justamente num baile na corte de Luís XV em Versailles, onde o Conde de Bergamo encontra a Marquesa de la Serrie e se apaixona perdidamente. A figura do Conde não existia no início do livro. Ela surgiu, um escritor amigo meu me deu essa sugestão, o Ricardo Prado, falou, olha, está muito bonito, mas está solto certas coisas, você tem que criar alguma ligação de por que isto é aquilo, depois passa para aquela outra coisa, dá uma sequência ao que acontece. E assim eu criei essa figura do Conde de Bergamo, que se tornou o narrador, né? E passou a dar uma continuidade a todos os contos. Permanece o fato, você pode ler qualquer conto sem ler os outros, mas tem todos eles uma sequência, uma narração através do conde. Então, o que era um livro de contos, na verdade acabou como um romance de amor de 200 anos, desde a época de Versailles até os dias de hoje, sempre narrado por esse conde. Acho que os contos continuaram sendo divertidos, engraçados, leves, fáceis de ler, e vão certamente se divertir. Muitos dos que estão aqui, provavelmente, não certamente, vão se identificar em alguns dos personagens que estão no livro. Muitas pessoas vão se identificar nos personagens que estão no livro, vão se reconhecer. Então, eu quero agradecer vocês todos por estarem aqui e agradecer àqueles de vocês que me serviram de inspiração para alguns dos personagens que estão aqui. Obrigado, espero que gostem do livro.